Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando. No vídeo de hoje, falaremos sobre um dos princípios mais importantes no processo penal, o princípio da inocência ou princípio da não culpabilidade. Antes, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal, combinado? Assim você pode estar contribuindo para o crescimento desse perfil e para que possamos trazer cada vez mais conteúdos jurídicos aqui. Senhores, senhoras, meus amigos, o princípio da inocência poderia ser explicado, e é explicado muitas vezes em artigos científicos, em obras literárias, porque é um assunto tão complexo, mas tão complexo, que esse vídeo aqui não seria capaz de esmiuçar todo o princípio. O que nós queremos aqui é trazer uma base, um resumo para que você saiba ao menos o básico sobre o que seria esse princípio da inocência, tá bom? Inicialmente é importante destacar que o princípio da inocência ele está previsto na Constituição Federal de 88 e basicamente vai dizer que ninguém poderá ser culpado ou ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e, no processo penal, da sentença penal condenatória. Alguns autores vão dizer que, na realidade, se trata de um princípio da não culpabilidade. Eugênio Pacelli, por exemplo, vai dizer que, na realidade, não seria um cidadão ele considerado inocente antes do trânsito em julgado, mas sim considerado juridicamente não culpado e não inocente propriamente dito. Mas basicamente vai dizer o quê? O cidadão ele é investigado, é indiciado pela polícia, o Ministério Público oferece denúncia contra aquele indivíduo, o juiz recebe a denúncia, em primeira instância ele é condenado, em segunda instância ele é condenado, ou seja, é mantida a condenação, ele segue recorrendo, e o que o princípio da inocência ou o princípio da não culpabilidade vai nos dizer é que, enquanto não transitar em julgado, enquanto houver recursos pendentes a serem analisados, enquanto não transitar em julgado, aquele cidadão não é considerado culpado. Para alguns, nesse período, ele é considerado inocente, para outros, ele juridicamente não é considerado culpado. Independentemente do que se considera, fato é que, enquanto não transitar em julgado, ele não poderá começar a cumprir a pena. E aqui já adentramos nas consequências do princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Uma das consequências é o ônus da prova. Ou seja, via de regra, quem acusa precisa comprovar aquilo que está alegando. Uma das exceções é, por exemplo, uma causa excludente da ilicitude, uma legítima defesa, por exemplo, em que aquele que está alegando a legítima defesa precisará comprovar o que está alegando. Uma segunda consequência, e é uma consequência que impacta muito no nosso dia a dia, é a excepcionalidade das medidas cautelares, por exemplo, prisão preventiva, prisão temporária, que só será decretada de forma excepcional, seja para garantir a conveniência da instrução penal, ordem pública, situações econômicas, mas somente será decretada em situações excepcionais. Havia uma corrente muito forte, e ela persiste ainda, em que, a partir do momento que o cidadão é condenado em segunda instância, ele deveria já começar a cumprir a pena, porque a partir daí, eventuais recursos não analisariam mais o mérito do fato. Enfim, essa corrente ela existe ainda, é debatida nos tribunais,
politicamente também ela é profundamente debatida, muitas vezes até no sentido de mudar a Constituição para privilegiar essa corrente, mas fato é que atualmente, em 2025, não é permitido o início do cumprimento da sentença, da pena, antes do trânsito em julgado. Uma terceira consequência, além dessa excepcionalidade de uma medida cautelar, por exemplo, a prisão, é também considerado uma excepcionalidade o uso de medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, comparecimento periódico em juízo, uso de tornozeleira eletrônica, situações assim, por exemplo, serão determinadas de forma excepcional. É claro que entre uma medida cautelar, uma prisão cautelar, irá ser preferível uma medida que não aprisione aquele cidadão. Uma tornozeleira, com certeza, é menos invasiva do que a pessoa ficar reclusa em um cárcere. Basicamente, o princípio da inocência é isso. É você poder permanecer recorrendo das decisões que o condenam, sem precisar estar cumprindo a pena antes do trânsito em julgado daquela condenação. É um princípio bastante debatido, bastante complexo, porque entra em discussão opções ideológicas, entra em discussão vários outros princípios, porque de um lado temos a sociedade, de outro lado nós temos o indivíduo que deve ter garantido seus direitos até uma última possibilidade, e seria até o trânsito em julgado da condenação. Enfim, a discussão ela é imensa, mas aqui espero ter contribuído trazendo ao menos o básico sobre esse princípio, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e bons estudos!